Oi, gente, me falar uma palavra que está em Filipenses 3, 7 e 8, que diz assim: o apóstolo Paulo fala: no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Gente, o apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo são muito boas pra gente examinar. E Paulo, gente, ele perseguia os cristãos. Antes de ser Paulo, ele era Saulo, mas ele teve um encontro com Jesus. E Jesus parou e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E, gente, e tudo aquilo que ele conhecia antes, pois ele era um homem poliglota, era um homem sábio aos olhos humanos, ele considerou tudo isso perda quando ele conheceu o verdadeiro significado da vida, que é Jesus. Gente, o verdadeiro significado da vida não é a gente conquistar coisas, não é a gente trabalhar, ser rico, ser famoso, ter sucesso. O verdadeiro significado da vida é você ter Jesus, porque a gente não veio nesse mundo para fazer as nossas próprias vontades. A gente veio para conhecer Jesus. O Paulo, gente, ele teve um encontro com Jesus, ele conheceu a Cristo e ele viu que tudo aquilo que antes ele corria atrás, que ele achava que era tudo para ele considerou como nada. E ele, olha o que ele falou: no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, quando a gente conhece a Jesus, a gente vê que tudo isso que esse mundo proporciona não é nada. Fama, sucesso, dinheiro, não é nada comparado a Deus. A gente começa a entender que esse mundo não tem nada, sabe? Que tudo isso é correr atrás do vento, como disse Salomão. E, gente, porque quando a gente conhece realmente o verdadeiro amor de Jesus, a gente não quer nada mais pra gente, sabe? A gente não quer mais coisas pra gente. A gente só quer viver pra Cristo. A gente só quer viver pra Ele, fazendo a vontade dEle, sabe? E tudo aquilo que tinha no nosso coração, dos nossos desejos, perde o sentido quando a gente encontra Jesus. Tem uma palavra que o mundo fala bastante, que antes eu até achava certo, que é: Deus não colocaria nada no seu coração se não fosse da vontade dele. E é algo equivocado, porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração quer várias coisas ao mesmo tempo, quer dinheiro, quer sucesso, quer fama. E eu tinha muita vontade há uns anos atrás, queria coisas, conquistar coisas. E eu comecei a entender, eu comecei a orar assim: Deus, se essas minhas vontades forem me afastar do Senhor, que se eu conquistar isso, que isso se me afastar do Senhor, que o Senhor possa tirar do meu coração e que eu não queira mais. E, gente, é incrível, porque eu comecei a não querer mais, sabe? Até sendo que eu era desde criança algo que eu queria muito. Quando eu comecei a orar e ter o entendimento que isso que o Deus poderia me dar, poderia me afastar dele, eu comecei a orar. E Deus, ele simplesmente tirou do meu coração. E quando eu conheci Jesus, quando eu conheci o amor de Cristo, eu só quero cada vez mais estar com Jesus, fazer a vontade dele, não a minha. Porque, como João Batista falou, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Porque não é sobre mim, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre a gente, é sobre ele. A gente não tá aqui pra... Obviamente, Deus, ele falou que quer que a gente tenha vida e vida em abundância, mas não é somente a gente correr atrás disso. Porque tem gente que só corre atrás disso, ficar rico, querer dinheiro, sucesso, fama, mas não é sobre isso, gente. É sobre a gente ter uma vida com Deus, que as demais coisas não serão acrescentadas. Mas quando a gente não tá simplesmente com o nosso coração nisso, a gente só tá com a vontade de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Jesus. E Jesus acrescenta nas nossas vidas. E Ele sabe o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que se passa no nosso coração. Muitas das vezes Deus não permite coisas nas nossas vidas que aconteçam porque vai nos afastar dele. Gente, eu ouvi uma pregação
um dia falando, vocês sabem como o roteirista de um filme de Hollywood faz o filme? Ele escreve primeiro o final do filme. Porque se ele não souber o final, ele não consegue criar todo o enredo, todos os altos e baixos, todas as tribulações do filme, todas as emoções para ele gerar aquele final do filme. E o incrível é porque Deus, ele é assim. Ele já sabe do final da nossa vida. Então, muitas das coisas que não acontecem na nossa vida, que Deus não permite, não é porque Ele quer nos ver mal, e sim porque Ele sabe que aquilo poderia causar algo na gente. Por isso que tem algumas orações que Deus nem ouve, gente. Porque tem uma passagem que diz assim: pedis, mas pedis mal, para satisfazer as nossas próprias vontades. Tem vezes que a gente ora mal. Tem como orar mal. Que a gente só querer coisas pra gente, simplesmente pra gente. E Deus ainda é misericordioso a tal ponto de não conceder o que a gente pediu. Tudo o que o mundo proporciona não é nada. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente quer somente estar com Jesus, satisfazer a vontade dele e agradar o coração de Jesus. Porque a vida é sobre isso. A vida não é sobre as nossas próprias vontades, e sim sobre ele. Porque tudo é sobre ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe.